Que a paz do Senhor esteja com a amada igreja. Amém? Louvado seja o teu santo nome. Irmãos, que felicidade poder estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez com os irmãos, né? E isso é importante, que possamos sempre compartilhar a palavra do Senhor, falando das maravilhas que o Senhor faz em nossa vida, falando da palavra dele que tem que ser divulgada. E eu quero convidar a vocês a ler comigo um versículo que está no livro de Josué, primeiro livro após o Pentateuco, Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Todos acharam? Digam amém. Se alguém não achou, fala, espera um pouquinho, irmão, já acho. Mas então vamos ler, já que todos acharam. Diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A versão que eu li é a versão da NVI. E algumas versões vão estar um pouquinho diferentes, né? Mas o centro da nossa mensagem aqui nesta noite, nós vamos conseguir extrair nessa versão aqui mesmo. Nessa história, que é ali onde começa o capítulo 1 de Josué, que é o chamado de Josué, Deus lhe informa algumas coisas. Deus lhe pede algumas coisas. E pouquíssimas coisas que vão convergir em uma coisa só. E dessas coisas que ele pede, ele diz, seja forte e corajoso, né? E aí ele vai complementando até chegarmos no livro no versículo que lemos. Ele vai complementando e diz, né, que é para obedecer o livro da lei. Não pare de falar nele e não pare de meditar nela, de dia e de noite. Não pare de meditar. E é sobre isso que nós vamos falar. Meditar. Nós tivemos, desde que terminamos o último livro, né? E aí nós começamos a fazer um trabalho de pregações aqui. E eu lembro que começamos com o irmão Marcelo falando sobre oração, né? Foi uma bênção esse momento de pregação. Marcelo falando sobre oração. E tivemos depois a irmã Renata falando sobre uma forma diferente de olhar, né? Da gente mudar o nosso olhar para que a gente possa enxergar realmente a Deus. E eu vejo que não combinamos em momento algum, não estamos seguindo uma sequência, mas eu vejo que esse momento do que nós vamos falar, que é sobre meditar, complementa o que já vem sendo pregado às quarta-feiras. E você percebe que nessa trajetória aqui do chamado de Josué, tudo vai convergir na meditação. Porque, se você observar os versículos que lemos, vai dizer: só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A partir do quê? Que ele está tendo coragem e força para continuar falando deste livro e meditando nele dia e noite. Meditando nele dia e noite. E a Bíblia está repleta de cenários que falam de meditação, né? São diversas passagens, diversos versículos. Se você observar, às vezes a Bíblia nos incentiva mais
a meditar do que simplesmente ler. Sempre está acompanhado em meditar. Se nós lermos aqui também no Salmo 1, nos versículos, para fazer um contexto, versículos 1, 2 e 3, diz assim: como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Observem, dois versículos, dois momentos da Bíblia bem distantes. Um momento ali, quando Josué sai para conquistar a terra prometida, quando ele é chamado, Deus fala para continuar falando da palavra do Senhor, meditar nela e o seu caminho prosperará. E aí, momentos depois, o salmista está falando que se ele meditar nela, né, antes, aquele que medita nela, também tem tudo o que faz prosperará. Irmãos, percebam a relação entre isso. Percebam a relação que tem entre o momento de Josué e o momento do salmista e muitos outros momentos que vão estar na Bíblia. A Bíblia nos incentiva a meditar, e é isso que nós temos que pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais e um pouco mais profundamente sobre isso, porque meditação, nós vamos ver no decorrer daqui, que tem a ver com profundidade, e nós vamos falar sobre essa profundidade. Eu estou falando de meditação porque, e não estou fazendo nenhum merchandising, mas eu gostaria que incentivar os irmãos também. Eu estou estudando e trabalhando um livro que é a Celebração da Disciplina, do Richard Foster, que fala sobre várias disciplinas espirituais. Uma delas é a meditação, que me chamou muita atenção, porque comecei a perceber o quão pouco eu medito na palavra do Senhor. O quão pouco eu estou realmente adentrando a meditação, como devemos fazer. E aí eu chamo a atenção de vocês, para ver se é só eu que estou nesse barco de meditar pouco, ou cada um agora aqui pode refletir e ver se pode começar a meditar um pouco mais na palavra do Senhor. E quando a gente fala em meditar, a gente acaba levando, a gente tem a tendência, né, a vincular a meditação a estudar. Mas estudar somente não é meditar. A gente tem que ter essa diferença. Você somente estudar não é meditar. Enquanto o estudo bíblico, né, quando a gente fala estudar a Bíblia, no caso, o estudo bíblico é compreender com o seu intelecto o que Deus está falando, a meditação é compreender com o seu coração o que Deus está falando. Nós temos essa diferença. Então, enquanto a gente estuda, a gente está compreendendo Deus com o intelecto. Quando a gente medita, a gente está compreendendo Deus com o nosso coração. Essa é a diferença. Quando o estudo traz, enquanto o estudo traz informações, a meditação, ela traz formação. A meditação tem a ver com a mudança de comportamento, com a mudança de caráter, com a mudança de hábitos. Isso começa a trazer a meditação. A meditação bíblica, ela é diferente da meditação oriental que a gente vê por aí. A meditação oriental, ela costuma trazer aqueles mantras, né? Você tem aquela obsessão de alcançar o nirvana, esvaziando a mente, de estar totalmente
livre de qualquer pensamento. Você vê aquelas pessoas, acho que é na Índia, não me recordo bem agora, Índia ou Indonésia, algum lugar assim, as pessoas ficam sentadas, às vezes, em cima de pregos, em cima de alguma coisa, e lá numa posição estão meditando. Dizem que estão meditando. E aí a gente vê em monastérios, monges, simplesmente numa única posição, sem se mexer, dizem que estão meditando. Mas a meditação bíblica, ela é diferente e bem diferente dessa meditação oriental. A meditação bíblica, ela traz ao nosso entendimento que, nesse conceito, a meditação não tem a ver com esvaziar a mente. Ela tem a ver com encher a mente. E aí a gente pergunta, né? A nossa mente está cheia do quê? Isso tem a ver com encher a mente. A meditação oriental, mais uma vez, a meditação oriental tem a tendência de querer esvaziar a mente. A meditação cristã tem a tendência de querer encher a mente. Com o quê? Com a palavra de Deus. É isso que precisamos, encher a mente com a palavra de Deus. No hebraico, o texto que, como lemos ali em Josué, né, a palavra usada no original, não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas vamos arriscar aqui, é hangá, que é a palavra que ela traz a conotação de ruídos baixos, de sussurros, né? Ou aqueles murmurinhos. Sabe quando você está falando dentro de um ônibus, ou às vezes as pessoas estão lendo dentro de um ônibus e começam a ler. É mais ou menos isso, que você nem entende o que a pessoa está falando, e nem a pessoa está falando tão alto. E traz essa conotação. Por quê? Porque a meditação ali no povo de Israel, ela transmitia essa sensação de que as pessoas estavam falando, basicamente falando consigo mesmo, nesse sentido. Então, por isso traz essa palavra, essa ideia de falar consigo mesmo. A gente tem uma palavra que está em alta hoje, que é ruminar. E a gente traz isso para uma comparação com a meditação. Meditar é ruminar. E o que é o ruminar? Ruminar é aquele movimento que a vaca faz quando está comendo. Ela está ruminando, porque ela fica ali, às vezes horas, mastigando, e não para de mastigar. Ela continua mastigando até extrair o máximo de nutriente do seu alimento. Então, isso é ruminar. É você ficar mastigando até tirar todo o nutriente que tem, né? A gente, quando pequeno, tinha mania de fazer isso com chiclete. A gente comia chiclete, ficava mastigando, já não tem mais doce nenhum. Acabou tudo e a gente está lá, mastigando chiclete. Antigamente, estragando os dentes, né? Não façam isso, crianças. E isso se você levar para o lado da meditação, imagine que meditar é você pegar e começar a ver um texto, a trabalhar um texto. Por 2 minutos? Não. Por 5 minutos? Não. Por 10 minutos? Não. Por 1 hora? Não. Por quanto tempo, Alex? O quanto for necessário para você extrair o máximo daquele alimento da palavra de Deus para você. Para você extrair o máximo que você conseguir dentro da palavra de Deus. Eu mencionei há pouco que meditar não é estudar, não que estudar não seja importante. Estudar é importante, nós precisamos conhecer. Só que não podemos parar no conhecimento. Porque a gente tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Por quê? Porque não está no coração.
E quando nós estamos ruminando a palavra de Deus, nós estamos extraindo o máximo dela para que ela possa vir para o coração, para que ela possa se alojar no coração com todo o entendimento que temos. Precisamos disso. Precisamos fazer com que a palavra de Deus seja trabalhada nesse sentido, seja trabalhada em nossos corações, e para que possamos continuar fazendo com que isso continue entrando. Talvez você vá ficar ruminando durante anos sobre um trecho específico da Bíblia, mas se você continuar a meditar, se você continuar a insistir na meditação, aquele trecho da Bíblia pode mudar a sua vida por completo. O quanto aquilo pode mudar a sua vida. O texto de Josué, no caso, ele fala para continuar falando de Deus, continuar falando da sua palavra. Então, meditar tem a ver não só com aprender, mas em aplicar, em ensinar, em divulgar a palavra de Deus. Meditar não fica, como eu mencionei há pouco, só no aprendizado. Você precisa conhecer, falar, se aprofundar na palavra de Deus. Glória a Deus. A meditação, de uma forma simples, nada mais é, e isso Richard Forster cita, nada mais é do que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Nada mais é do que ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Então, a meditação, ela é uma aplicação a todo cristão. Não é a um cristão, não é a outro, ou aquele, ou ao pastor, ou ao pessoal do louvor, ou a quem está sentado. Não, é a todos os cristãos. A todos os cristãos. A meditação é para ser aplicada a todos os cristãos. E a meditação, ela traz uma proximidade com Jesus. Ela traz uma proximidade de maneira que a gente começa a ter um relacionamento diferente com Jesus. E o livro ainda cita, o livro A Celebração da Disciplina, uma coisa que eu achei muito interessante. A onipresença de Jesus, ela deixa de ser um dogma teológico para virar uma realidade radiante na nossa vida. Porque a gente vive citando por aí, ou a gente pelo menos conhece esse conceito, de que Jesus é onipresente. Mas será que a gente vive a onipresença do Senhor? Será que a gente vive realmente essa onipresença, essa certeza em saber que Ele está aqui, nesse momento? Essa certeza de saber que Ele não precisa parar de fazer algo lá no outro lado para estar aqui conosco. Porque às vezes parece que nós deixamos de acreditar que o Senhor está presente. Porque o Senhor está presente em todos os momentos. Em todos. Seja na sua casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, em todos os locais está presente. Por que às vezes a gente deixa de viver essa onipresença do Senhor? Porque nós não meditamos. Nós não meditamos de forma que a verdade da palavra vá se tornando cada vez mais verdade dentro do nosso coração. Porque ao sair daqui, você vai para qualquer destino que seja, e o Senhor vai estar contigo. Então, tudo que fazemos, de certo ou errado, o Senhor está vendo. O Senhor está conosco. O Senhor está olhando para a nossa vida. E quando a gente às vezes deixa isso de lado e não nos atentamos a isso,
acabamos não vivendo a onipresença do Senhor, que é constante. Essa meditação, ela cria em nosso coração, edifica em nosso coração um santuário para o Senhor, para que Ele possa habitar constantemente. Então essa intimidade acaba sendo um lugar de prazer do Senhor, aonde Ele quer estar, aonde Ele quer habitar, aonde Ele quer fazer morada, aonde Ele quer continuar a trabalhar. Continua sendo. E a gente acaba olhando dessa maneira. Perdão, irmãos, tem uma rinite na minha vida que às vezes deixa minha garganta muito seca, mas vamos lá. Principalmente nessas mudanças de tempo. E a gente começa a olhar para o como a gente pode então se esforçar para fazer isso. Meditar é um hábito. E como todo hábito precisa ser trabalhado. Talvez um dos maiores conselhos que eu poderia deixar nessa noite para as nossas vidas seja uma palavra: desacelere. Desacelere. Você já percebeu que a nossa vida ela é acelerada? Acelerada demais, demais. E isso culturalmente, e com os passares dos anos, está cada vez mais acelerado. O dia continua tendo 24 horas. O ano continua, não sendo bissexto, tendo 365 dias. E por que os anos estão passando tão rápido? Por que o ano está indo embora? A gente já está em novembro, né? Semana que vem já é novembro. E aí que chegou dezembro, Natal, comelância, tudo na casa do pastor, e acabou o ano. Acabou o ano, irmãos. Acabou o ano. E é isso que a gente não viu o que o ano passou, o que aconteceu. Porque nós estamos acelerados. E a cultura ao nosso redor está caminhando para cada vez mais nos deixar acelerados. A tecnologia está vindo de uma maneira assim a bombardear, que nos deixa aceleradíssimos. Nós temos uma tendência muito grande a ser acelerados. Nós estamos cada vez mais vivendo numa geração que vai nos deixar superficial. E é aí onde a gente precisa ter cuidado. A gente precisa desacelerar. A gente precisa colocar o pé no freio, reduzir a marcha. A gente precisa desacelerar. Porque nossas mentes estão sendo bombardeadas. Estão sendo bombardeadas com informações, e cada vez mais informações, cada vez mais informações. Nossas mentes estão cheias. E, infelizmente, a maior parte dela não é com a palavra de Deus. Nossas mentes estão cheias de coisas do dia a dia. Estão cheias de coisas que vão passando ao nosso redor. Tudo ao nosso redor faz com que fiquemos mais tentados a consumir o que nos oferecem. Você pensa que o quanto mais coisas você consegue fazer ao mesmo tempo, mais você quer fazer. Você quer ter a possibilidade de fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa que trabalha na área que eu trabalho, de TI, às vezes ela tem 4, 5, 6 telas abertas e está fazendo uma ação aqui, outra ação aqui, falando no WhatsApp aqui e fazendo outra coisa na outra tela. E é tudo ao mesmo tempo, porque a tecnologia possibilita isso. Tem um estudo que mostra que o TikTok hoje é mais utilizado
nos Estados Unidos do que o Facebook e Instagram. Por quê? Porque o TikTok, ele te possibilita ver mais conteúdo do que no Instagram e no Facebook, ao mesmo tempo. Porque o TikTok são vídeos curtinhos. Então você tem vídeos ali de 1 minuto, enquanto o outro tem vídeo de 5, 6 minutos, ou até o YouTube com 10, 30 minutos. O TikTok você passa ali, opa, 1 minuto, foi. Outro minuto, foi. Outro, foi. Você só vê os dedinhos assim. Minha filha é assim, toda hora está assim, para cima, dedinho para baixo, passa, olha, ponto. Passa, olha, passa, olha, passa, olha. Então, as pessoas estão vivendo nisso. Talvez não seja só o TikTok, mas outras coisas estão tomando o nosso tempo de forma que a gente não consiga mais ter profundidade com as coisas. A gente não consegue mais ter profundidade, a gente fica na superficialidade. Por quê? Vamos usar o TikTok novamente como exemplo. Você vai conseguir alguma profundidade em 1 minuto, em 30 segundos? Não, você vê um conteúdo rápido. E nós estamos adestrando a nossa mente, treinando a nossa mente para se tornar assim. E qual que é o perigo disso? Quando a nossa mente se torna desta maneira, as outras coisas que exigem tempo para ter profundidade, nós não queremos fazer. Você para ver quantos livros você leu nesse ano que já está acabando. O livro, que é uma coisa que te possibilita ter profundidade, quantos você leu? Agora dá para contar 10 mil vídeos que você viu aí na internet, ou no TikTok, ou em qualquer lugar aí que tenha, qualquer rede social. Dá para contar. Agora, quantos livros você leu? Quantos livros da Bíblia eu li? Quantos livros da Bíblia eu li? Tenho certeza que dá para contar que são muito poucos. Isso que eu tenho certeza que vai ter pessoas que vai falar, eu não li nenhum. Então, o que exige atenção acaba ficando chato, acaba ficando monótono. Daí a gente chega para ouvir a pregação do pastor André, a gente já se entendia nos 5 primeiros minutos. Porque a nossa mente está doutrinada a ver coisas rápidas, conteúdos rápidos. A gente para ouvir a palavra de Deus, e até mesmo a palavra de Deus já não surte mais efeito. Daí começa o sono, começa o desvio de atenção, começa o celular te chamar para ficar fazendo assim, começa tudo que possa tirar a tua atenção. Por quê? Porque você não está mais meditando. E por que não está? Porque está acelerado. Então nós precisamos desacelerar a nossa mente. A gente precisa começar a filtrar as informações. A gente precisa sair da superficialidade e permitir com que coloquemos a profundidade em nossa vida, para que a nossa vida tenha profundidade real, uma profundidade realmente notória, porque a profundidade evidencia, consequentemente, quando você se aprofunda em alguma coisa, alguém começa a olhar para a sua vida e dizer, espera aí, aquele cara ali, ele é bom de violão, né? Por quê? Porque ele se aprofundou. Aquele cara ali é muito bom no ensinamento. Por quê? Porque ele se aprofundou. Aquela pessoa ali, ela transmite algo diferente quando ela conversa comigo. Ela sabe do que ela está falando, ela sabe em quem ela crê. Ela sabe que ela está falando de Jesus Cristo, o poderoso que veio, morreu por nós e trouxe vida. E ela fala isso com propriedade, por quê? Porque ela se aprofundou em conhecer Jesus Cristo.
Ela se aprofundou em meditar na sua palavra dia e noite. Ela se aprofundou em buscar cada vez mais. Ela se aprofundou em poder dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eu tenho anseio da tua palavra, eu tenho anseio em ter mais de ti. Eu tenho anseio, eu tenho muito, muito anseio por conhecer cada vez mais a Cristo, cada vez mais a sua palavra, cada vez mais da vontade do Senhor para as nossas vidas. E para conhecer, precisa ter profundidade. Nessa desaceleração que nos leva para a meditação, deixamos a superficialidade e adquirimos profundidade. Pois sabemos que hoje estamos mais superficiais do que profundos. E isso faz com que eu ia dizer que nós vejamos, mas não, que nós simplesmente olhemos, mas não enxerguemos o que está acontecendo. Você já percebeu, se você está numa estrada, e é o limite dessa estrada, vamos supor que seja 60 por hora. Só que você está a 160, a 180 por hora. Você vai conseguir notar o que está ao seu lado? Você vai conseguir notar a placa do que está dizendo? Você vai conseguir prestar atenção nas coisas? E aí a gente passa a olhar, mas não enxergar o que está ali, porque você olha muito rápido. Daí você passa a ouvir, mas não a escutar e entender o que está se falando. Porque nós estamos acelerados. Nós precisamos desacelerar e voltar a meditar e pensar, e ruminar realmente sobre isso. E que nessa desaceleração nós possamos voltar a enxergar o caminho, a verdadeiramente curtir o caminho. E Cristo fala que o caminho é Ele. Ele é o caminho e a verdade. Então nós temos que desacelerar nesse caminho e curtir o caminho, mas curtir não no sentido de ficar dando like, não é isso. É curtir como as pessoas, né, mais antigas vão lembrar quando colocavam a fruta para ficar curtindo dentro do pote. O curtir vem disso, vem de curtir, realmente ficar deixando extrair a essência do que seja por um bom tempo. Então nós precisamos curtir o caminho que é Cristo. E quando curtimos esse caminho, nós vemos o que está ao nosso redor. Que maravilha, esses dias fomos viajar para um lugar que não tinha nada de barulho ao lado, a não ser os bichos, né? Uma chácara. E aí tinha as vacas lá, tinha os cabritos, Lu, que os meninos ficaram alimentando. Os cabritos não é cabrito, né? Que é o bode e a cabrita, né? É isso. Cabra, isso. Mas os cabritinhos são os filhos da cabra, não são? Então tinha cabritos, é isso. E tinha cabritos, tinha bodes, tinha bois, vacas, tinha um monte de pássaro, tinha, acho que, peru, fazia um barulho esquisito lá. Mas você para naquele momento, e em alguns momentos eu parava e eu via que eu parei para ter os sentidos sensoriais, perceber que eles funcionam, porque eu comecei a ouvir lá a galinha lá ao longe, o mugido dos bois, os passarinhos cantando. E aqui você vai falar lá que você ouviu um passarinho hoje? Não, e eu tenho certeza que tem passarinho por aí. Mas você ouviu? Não. E é isso que temos que fazer ao meditar. A gente precisa, às vezes, se desconectar do que está ao nosso redor e se conectar em Cristo e começar a ver
o que Cristo tem para nós, começar a ver o que Cristo vai fazendo ao nosso redor. Nós vamos caminhando e Ele vai nos mostrando, falando: olha, Alex, que bonito ali, ó, veja, fui eu que fiz. Olha, veja essa situação aqui, é uma situação que eu quero passar junto com você. Veja as coisas que eu planejei para a sua vida. Observa as coisas que eu tenho para você. Observa que eu vou te levar ao final triunfante, que é estar na minha presença. Cristo falando. Que é estar na presença dEle. Esse é o final triunfante que nós esperamos. O caminho que temos a trilhar, nós sabemos que às vezes não vai ser mil maravilhas, mas é um caminho que Cristo quer passar conosco. E a gente vê como exemplo, um exemplo de meditação, o próprio salmista, que eu acho que é uma das pessoas que mais medita ali falando na Bíblia, né? No Salmo 42, no versículo 5, e ali um pouquinho do versículo 6 também, ele diz, né? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O que o salmista está fazendo nesse momento? No Salmo 42, ali no versículo 5. Ele está meditando. Lembra aquela coisa de falar consigo mesmo? Lembra aquela coisa de estar sussurrando para si mesmo? É o que ele está fazendo. Ele está falando consigo mesmo. Por que se abate, minha alma? Põe a tua esperança no Senhor. Ele é meu Deus. E é isso que às vezes nos falta. A gente começar a falar sobre alguma coisa. Por que às vezes a gente não entende? Por que às vezes a gente não entende um versículo simples, como João 3,16, que todo mundo fala, todo mundo sabe de cor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo sabe de cor, todo mundo fala. É tipo o Salmo 23, todo mundo sabe de cor, todo mundo fala. Mas quantos de nós meditamos nisso? Quantos de nós, vamos lá, olha lê aquele versículo dizendo: porque Ele amou o mundo de tal maneira. Por que Ele amou o mundo de tal maneira? De onde veio esse amor? Por que Ele amou a gente? Por que Ele amou pessoas tão pecadoras? E começar a meditar nisso. Começar a falar para ouvir o Senhor nos retornar. O tamanho do amor dEle. O tamanho do amor que Ele teve para nossas vidas. Por que a gente não para poder ficar meditando realmente nisso? Talvez seja um versículo que você vá meditar durante o dia todo, mas pensando naquele versículo, pensando que daí Ele deu o seu Filho, daí para pensar, o seu único Filho Ele deu, Ele viu sofrer, Ele viu o seu Filho sofrer, sem interromper, o sofrimento que eu e você não suportaria. Ele vê o seu Filho sofrer. E a gente precisa meditar sobre coisas desse nível. A gente precisa se aprofundar nisso e buscar entendimento do Senhor. E o entendimento não vem de outra pessoa que não seja do Senhor. E a meditação não vem de outra pessoa que não seja do Senhor. Porque nós precisamos ter a nossa mente cheia da sua palavra. E é somente o seu Espírito Santo que pode encher as nossas mentes. Mas a gente precisa dar o passo. E a gente precisa vir a meditar como a palavra do Senhor nos orienta. Fala a todo tempo e medita a todo tempo. Ah, Alex, mas meditar é difícil. Daí deixa eu te dizer uma coisa. Se você consegue se preocupar com alguma coisa, você consegue meditar. Por quê? Essa preocupação ou essa ansiedade,
está tomando o lugar de você, o lugar que você tem para meditar. Então, nosso desafio é fazer essa substituição, substituir nossos pensamentos de preocupações e ansiedades para ter pensamentos do Senhor, pensamentos da palavra de Deus. Porque o Senhor diz, tudo que é bom, perfeito, agradável, nisso vocês devem pensar. Então nós devemos ter esse sentimento e esse entendimento de que devemos procurar substituir os nossos momentos de angústias e preocupação por momentos de meditação, certo do que o Senhor já nos ouve, certo do que o Senhor já está a fazer em nossas vidas. Então, irmãos, faça esse exercício, procure se exercitar nisso, procure um lugar silencioso que não te roube a atenção, faça alguns minutos, eleve para algumas horas, eleve para dias, mas medite constantemente da palavra do Senhor. Não pare de meditar, não pare de buscar entendimento do Senhor em nossas vidas. Amém? Deus abençoe.